Bom dia, Santo Antônio de Pádua. Bom dia a todos vocês que acompanham aí o nosso trabalho no Educação em Foco, na nossa luta por uma educação e uma vida melhor. E hoje a gente vai estar tratando de temas polêmicos aqui na cidade, né? Então vamos falar sobre deputados que foram presos e apoiados por vereadores de Pádua. Nós vamos falar sobre a situação do Rio Pomba, situação dos bairros, e a gente vai dar uns alertas aí, além da festa aí que nós tivemos e muitas outras coisas mais, não é, Simone? Com certeza. E aí a gente começa o nosso dia falando que nós estamos nos reunindo, né? São os professores aí da nossa região, da região Noroeste. A gente está acertando os passos para a gente estar fazendo um grande grupo, né? A gente está aí conversando as nossas questões. Então a gente inicia dando o nosso bom dia aos profissionais de educação, mas também aos servidores de cada município, né? De Bom Jesus, de Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Aperibé, Cambuci, Italcara, Miracema, a nossa querida Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e os nossos colegas que não são da nossa região, mas são pertinho colado com a gente, que é Palma e Pirapitinga. E já iniciamos dando aí, depois a gente fala, um abraço especial ao pessoal de Aperibé, tamo junto. E é exatamente aí, a gente tem que apoiar mesmo os professores de Aperibé que se paralisaram durante essa semana. Eu quero agradecer quem está assistindo, pedir sua curtida, o seu comentário, sua sugestão, a sua participação e principalmente o seu compartilhamento. Vamos começar falando sobre a situação do Rio Pomba. Nós vimos aí durante essa semana várias informações rolando no WhatsApp. O rio, sim, deu uma boa enchida, isso é normal, todo período de chuva ele enche mesmo. Ele não tem risco nenhum de estar tendo uma cheia nesse momento, a gente está super tranquilo com relação a isso. O problema mesmo é para quem mora próximo a barrancos e ribanceiros e locais de risco aqui em Pádua. A gente sabe que o solo está muito úmido, apesar de não tivermos, né, um alerta da Defesa Civil local. Em todas as regiões em volta de Pádua, a gente teve alertas da Defesa Civil com relação a esse problema. E Pádua não é diferente disso. Então, você que mora perto de barranco e em local de risco, fique atento a barulhos, movimentações do solo, porque é muito importante ficar vigiando isso, sim, porque a gente nunca sabe quando isso vai deslizar. É importante que a gente tenha e fique atento a esses casos, não é, Simone? Com certeza. E aí, lembrando, gente, toma muito cuidado com o teu voto, porque teu voto pode determinar se sua casa vai cair ou não, se você vai conseguir atravessar a rua ou não, se você vai conseguir chegar onde você quer ou não, tá? Exatamente isso. E pegando adendo aí nessa situação que a Simone falou, durante esse período de chuva que nós tivemos aqui em Pádua, em todos os bairros da cidade tiveram problemas. Em Bitinema, a população teve que sair às ruas para poder fazer limpeza da rua, que estava cheia de barro. No Chalé, problema que se repete. No loteamento Sapê, problema que se repete. Bairro Glória, quase que intransitável alguns locais ali. No bairro Carvalho, horrível, situação no 17, nem dá para falar. Na Cidade Nova, ali principalmente no loteamento Alvim, a situação horrorosa. Ainda fizeram uma obra lá que não colocaram nenhum bueiro na obra. Parauquena, Café Garoto, Mangueirão e várias outras localidades aqui de Pádua estão em estado de caos. Alphaville, as estradas também, porque o que aconteceu? Nessa operação, vamos chamar de operação, nessa operação tapa-buraco com qualquer negócio, o que aconteceu? Com a chuva, seja lá o que eles colocaram no buraco, que eu não sei, aquilo saiu. E aí voltou aquela paneleira, uma buracada pela cidade absurda. Então, né, estamos espalhados aí pela cidade com o mal feito, não da chuva, mas com o mal feito da gestão, que, para variar, leva na brincadeira, né, o ir e vir de todo mundo, leva na brincadeira o bem-estar do morador de qualquer bairro. Não há infraestrutura em bairro nenhum de Santo Antônio de Pádua. Qualquer chuva, mais ou menos, faz um estrago absurdo em coisas simples como o seu ir e vir.
Isso é falta de obra feita com competência, né? Porque com situação com relação a dinheiro, nós sabemos muito bem que tem dinheiro e não é pouco, não. Nos últimos 5 anos, eu repito aqui mais uma vez, a cidade teve R$500 bilhão e a gente não viu investimento nenhum na infraestrutura da cidade. Pelo contrário, né? Eles fazem o quebra-mola antes do buraco. Ou seja, para que você vai ter quebra-mola se você já tem um buraco que te obriga a diminuir a velocidade? Tinha que colocar um alerta. Buraco, reduz a velocidade, não quebra-mola, né? Essa é a cidade de Pádua, né, Simone? Ali no centro tá uma benção. Na hora que você vai virar ali na Praça Central, ali você já vira caindo no buraco, tá uma glória. Não tinha buraco, aí eles fizeram não sei o que ali, uma obra, ou sei lá o que foi aquilo, passou a existir agora um buraco que pega você na curva. É isso que se chama de trabalho sério, cidade melhor, ou é trabalho de brincadeira, cidade pior? Com certeza. Com certeza. É nesse caminho que a gente está indo, né? Além disso daí, a gente também vai tratar sobre outros assuntos polêmicos com relação à prisão de deputados da Alerj, que tem relacionamento, sim, com vereadores de Pádua. Não adianta dizer que não tem nada a ver com isso, porque tem sim, porque se não fosse essas pessoas, esses corruptos não seriam eleitos. Não é, Simone? Vamos falar disso um bocadinho, gente? Vamos falar do que aconteceu essa semana, esse pega para capar, gente se explicando em WhatsApp, gente indo para o Face, tecendo explicações, né, sobre seus relacionamentos com esses deputados que foram presos, né? É muito fácil, né, eu ir para o Face, eu fazer gravações, falando lá, pedindo seu voto, porque fulano de tal é maravilhoso, fulano de tal trouxe sei lá o que para nossa cidade, porque só sou sei lá o que mesmo, né? Fulano de tal fez isso, o candidato fez aquilo outro, eu conheço. E aí consegue nada mais, nada menos aí que em torno de 1.000 votos, né? Em Santo Antônio de Pádua. E aí depois que é pego o distinto deputado, semanas depois, né? Pouca coisa depois, né? 10 anos depois, não. Semanas depois, o deputado é pego, né? É preso, né? Tem um mandado de prisão estabelecido ali para o candidato ao qual ele jurou para você que ele era maravilhoso, que ele tinha toda a certeza, toda a segurança, que ele faz coisas incríveis para a sua cidade, aí ele é preso por corrupção. Aí, como que o vereador, né, com a cara de pau que Deus lhe deu, vai fazer algum vídeo dizendo que não tem nada com isso, que ele não pode mais, aí o discurso muda, né? Ele foi enganado, que ele não pode garantir a índole do cara, né? Como aconteceu lá com a gente aqui em Pádua, né? A gente viu Marcos Vinícius, né? Oriundo de Barra do Piraí, o deputado do PTB é conhecido como Nescau. E foi reeleito para o 4º mandato. Foi secretário de Estado na gestão de Sérgio Cabral, que já explica muita coisa por si só, né? E depois de cumprir o mandato como deputado estadual. Segundo o MPF, né, que a gente aplaude o Ministério Público Federal assim de pé, né? Recebia 50 mil mensais no esquema da Alerj. Vamos deixar uma coisa clara aqui, 50 mil mensais, esses 50 mil é nosso, tá? É aquele dinheiro que não tem para isso, que não tem para a saúde, que não tem para a educação, que não tem para o lazer, que não tem para o pobre, né? Aquele dinheiro que não tem para a gente, sabe? Esse aí que são os 50 mil. E aí o cara vai na maior cara de pau do mundo falar que se ele tiver envolvimento mesmo, olha só, o cara já foi secretário do Cabral, tem que desenhar, ligar pontinha, fazer o quê? É evidente que está ligado ao esquema, é evidente que não é boa coisa. E aí o vereador de Santo Antônio de Pádua, que se dá o trabalho de fazer vídeo pedindo votos, indo de casa em casa, batendo no ombro, eu conheço o cara é maravilhoso, entendeu? E agora se explica dizendo que não. Eu fico pensando no seguinte, é a mesma fala dos caras que entram depois na prefeitura, certo? E que aí coloca secretário isso, secretário aquilo outro, secretário de obras, secretário da saúde, vai dizer assim, mas eu não tenho nada com isso, né?
o cara é ruim, mas eu não sei. É isso mesmo que a gente quer pra gente? Pois é, eu tiro foto com o cara, abraço o cara, saio pedindo voto para ele de casa em casa, digo que ele é honesto e quando ele vai preso eu digo que não tem nada a ver com isso. Espera aí, tem alguma coisa errada nesse meio aí. Quase 1000 votos que o vereador conseguiu para o deputado Nescau, que vai preso e vai com Deus, que não volte nem tão cedo. 1000 votos. Eu tenho até medo se isso aqui começar a resvalar em Santo Antônio de Pádua, né? A gente corre um sério risco de começar a prender gente aqui em Pádua também, porque nós sabemos que muita gente aqui em Pádua tem ligações, sim, com o Sérgio Cabral presidiário, tem ligações com esse Nescau. Além desse Nescau, nós temos aí vereador que apoiou o novo presidiário, aí, o André Correia, dentro de Pádua, que também teve muitos votos. E aí? Agora vai todo mundo falar que não tem nada a ver com isso, que eu não, né? Como você não tem nada a ver com uma pessoa que você conhece, tira foto, volta lá no Instagram, foto publicada no Instagram, vai falar que não conhece o presidiário, né? Amigo de presidiário deveria ser presidiário também, né? Mas na hora de pedir voto, o cara é maravilhoso, gente. É quase amigo de infância. Fez tudo por Santo Antônio de Pádua. Aí depois que vai preso, ninguém sabe, ninguém viu, uma ova, tá? Uma vírgula. Não é assim que vai ficar tratando o voto da gente, não. Por isso que eu falo, a gente erra no voto. Porque quando o cara recebe 50 mil de esquema da Alerj, o dinheiro é seu. O dinheiro é todo seu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo quando a gente vota porque fulano pediu, porque ciclano pediu. Eu deixei muito claro quais eram os meus candidatos. Sempre deixei claro quais eram os meus candidatos. Isso é uma coisa. Outra coisa, você assegurar, como eles estão assegurando, são amigos de longa data. Vamos deixar claro aqui? Amigos de longa data. André Correia passeia nesse corredor aqui, nosso, no Noroeste, há muito tempo. Então não tem por que dizer agora que ninguém sabe, ninguém viu, né? Foi enganado. Viu sim, porque viu sim, conhece muito bem. Vamos aos comentários, Simone. Suzana Freitas dando um bom dia para você, bom Simone. Dia, Su. Renan Frontelme, bom dia para você também. Dos melhores professores que eu conheço. Um beijo, Renan. A Patrícia, um bom dia, Patrícia. Que quadro, Patrícia. O Renan Frontelmo comentou, ou cai no quebra-molas ou cai no buraco. Isso aí. O Gilmar Costa também está dando um bom dia. Bom dia, querido. A Camila Magno comentou, Simone, nossa prefeita. Ei, Jesus Cristo. A Camila comentou também, se a Simone vier como prefeito e o Carlos Cunha como vereador, eu transfiro o meu título para Pádua. Ih, Jesus! O negócio vai pegar fogo. Ana Brito comentou, bom dia. Aproveitando a oportunidade de vocês terem citado o nosso querido Rio Pomba, gostaria de pedir que vocês aproveitassem o alcance do programa para levantar a questão da preservação do nosso Rio Pomba, que passa pela conscientização da população, ou melhor, pela falta de educação. Ontem, ao passar pela ponte de ferro, tive a infeliz visão de ver um cidadão jogando lixo dentro do rio. Além disso, muito me entristece ver todos os esgotos das residências sendo jogados dentro do rio sem tratamento. Isso sem contar os demais resíduos que não tenho conhecimento. Isso já é uma questão governamental. A nossa cidade precisa urgentemente do sistema de tratamento de esgoto. Será que vamos esperar uma poluição total para agirmos? Desde já agradeço a atenção e parabenizo pelo trabalho informativo, que, ao meu ver, é muito importante. Agradeço aí a Ana Brito. Ana, fala perfeita. Com certeza a gente tem que estar com esse olhar voltado aí para o Rio Pomba. Gente, pelo amor de Deus, se a gente não fizer a nossa parte, que é de não jogar, nós temos duas ações aqui que a gente precisa. Uma é não jogar o lixo no rio por nada nesse mundo. A gente ainda chamar a atenção de quem estiver jogando. E a outra é exigir dessa prefeitura, pelo amor de Deus, um tratamento de esgoto. A gente tem uma paisagem lindíssima. Santo Antônio de Pádua é uma cidade linda, completamente jogada no lixo, completamente desvalorizada pela não ação da gestão. Aliás, fazendo um adendo, pela ação da gestão. Porque quando você não olha para o tratamento de esgoto, quando você não olha que orla linda que nós temos aqui do entorno do Rio Pomba. Que coisa bonita que é isso aqui. Isso aqui é lindo, gente. E repara como prefeitura nenhuma vem subsidiando que seja um lugar aprazível, que seja um lugar
para que a gente vá, a gente tem família, leve a mãe, leve os filhos, para que a gente possa passear ali, que a gente possa entender. Não tem. Ao contrário, é tudo jogado às traças. Então a Ana acertou, foi na mosca mesmo. É isso aí, a gente tem que estar falando e pedindo isso. Agora, isso a gente precisa fazer se organizando, porque se a gente for esperar do INEA alguma coisa no sentido de colaborar com a gente, nesse sentido do nosso meio ambiente, a gente vai esperar sentado. Você sabe por quê, Carlos? Porque acabou de ser preso também o presidente do INEA. Não é isso? Olha quem estava lá à frente do INEA, Jesus, André Correia. Olha isso, gente. Olha em que pé que nós estamos. Olha em que pé que nós ficamos. Olha como que a gente está deixando a nossa vida correr solto na mão desses caras. E não pode. A gente tem que se organizar, a gente tem que se estruturar. Ver-se uma figura dessa, lamentável. Aliás, com uma reportagem que saiu ele nadando na Baía de Guanabara, não foi, Carlos? Exatamente isso. Além desses deputados que a gente citou que foram presos, nós temos deputados também que foram citados em delações da Lava Jato, como o Gustavo Tutuca, nós também tivemos o Lazzaroni, citados na Lava Jato. Tivemos também o Áureo, da vereadora aqui de Padua, vereadora feiticeira, que também foi citado na Lava Jato, e muitos outros que vivem dando rolezinho aqui em Santo Antônio de Pádua. E gente, inclusive, por exemplo, a gente sabe que o Detran, a gente teve problemas aí com relação ao Detran, porque também tivemos a prisão de um ex-chefe do Detran lá no Rio, né? Nessas últimas prisões. E nós tínhamos gente indicada pelo Lorenzoni, eu não sei nem o nome do cara, tão inútil que o cara foi para a nossa cidade, a gente nem conhece ele, Lazzaroni, né? Lazzaroni. Indicou o filho da nossa vereadora para ser chefe do Detran de Santo Antônio de Pádua. Ele foi chefe do Detran de Pádua por um bom período e depois saiu. A gente não sabe muito bem o que levou à saída dele, mas que foi indicado pelo Lazzaroni, foi. E aí? Nós temos um polvo aqui em Pádua cheio de tentáculos. Se você for olhar de pertinho, você vai ver que tem um que colocou o filho lá na saúde, o outro colocou o filho não sei onde, o outro está no Detran, o outro... E assim vai, né? O outro que perdeu a propina e ficou com raiva do governo e decidiu começar a trabalhar, né? Porque antes todo mundo era quietinho, caladinho. O governo já tem mais de 7 anos de gestão. E nesses 7 anos de gestão, 5 anos, teve muita gente caladinha, recebendo por fora, mesadinha, empreguinho para a família, e que, de repente, perdeu essa bocadinha e decidiu, falou, agora eu vou começar a aparecer porque eu perdi, quem sabe eu tenho chance de voltar a receber aquela mesadinha. E não é assim, eu perdi. O que eles fazem? Eles perdem, aí eles têm uma teia para sustentar, tá? Porque eles, os amigos deles, então eles retornam sempre com uma outra cara. Vamos supor, você tem o prefeito e o vice-prefeito de uma cidade, tá? Vamos supor que seja Pádua. Você tem o prefeito e o vice-prefeito. Aí eles fazem de conta que brigam com 2 meses de mandato, né? Aí o que acontece na próxima eleição? Aí na próxima eleição, para manter ainda, supondo aqui, para manter ainda os benefícios do prefeito atual, eles fizeram de conta que brigou, mas aí não brigou, porque na verdade o mercado de um atende dentro da parte alimentícia de toda a cidade, não é só da Secretaria de Educação, é de toda a cidade, atende e continua recebendo seu salário. Vê se isso é briga. Aí o que acontece na próxima eleição? Aí na próxima eleição, ele com cara de mal, que eu sou oposição, que eu briguei lá no início, aí ele vem candidato a prefeito, entendeu? Aí o outro, o prefeito que ainda está lá no cargo, vai lá, nós somos inimigos, pronto, aí ganha outro, aí um ajeita a vida do outro, quem sabe o outro não entra até como secretário. A reprovação é tão grande da gestão que tem que usar esse tipo de estratégia para poder eleger alguém. E estão fazendo isso, não é de hoje, tá? Há muito tempo. E agora tem um risco aí, agora de apoiarem várias pessoas aí de Pádua que tem envolvimento aí com esses deputados que foram presos na Operação Furna de Onça da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A Camila Magno Pacheco comentou: a pessoa que apoia a corrupta é corrupto também, concordo plenamente. A Denilza deu um bom dia para Simone.
Fabrício Micicelli, bom dia para você. Ivonete Peixoto, bom dia. Denilza Costa Rodrigues. Estou com uma caixa de coleta seletiva de resíduos escolares, canetinha, lápis, pedaço de lápis, apontadores quebrados, canetas quebrados. Enviarei para reciclagem pelo correio. Isso daí, Denilza. A Simone comentou. E a ponte do prefeito? A ponte do prefeito está rachada. O Jorge Wagner comentou. O município abandonado. Cobre a prefeitura para tapar buracos, cuidar melhor do hospital, posto de saúde e parar de roubar. Quebrar essa teia de corruptos. A Sônia comentou também. A ponte está sendo construída em Ibitiguaçu. Sem a ponte está sendo construída lá em Ibitiguaçu. É uma situação que não dá para entender, né? A gente ainda não conseguiu entender o que está acontecendo com relação a essa ponte. A única coisa que eu sei de certeza é que é mais uma obra que a gente não sabe de que empresa que está fazendo, qual é a empresa que ganhou para fazer, quanto está sendo gasto ali e, pelo contrário, já está até rachando no meio, né? É uma situação que a gente não consegue entender. Mas a gente, por falar nisso, a gente estava aqui conversando com o Carlos, a gente vai trazer as empresas que estão trabalhando aqui para a nossa prefeitura de Santo Antônio de Pádua, né? A listagem, gente, é muito grande. E a gente está falando do ano inteiro. E aí a gente está falando que a gente tem que ficar buscando esses nomes, é uma coisa complicada, ticando um por um, fazendo as contas todas, não é uma coisa fácil. Então, o que a gente conseguiu trazer essa semana foi uma firma, que a gente já tinha comentado aqui, e que ela não trabalha só para a educação, não. Ela vem trabalhando para todo o município, né? Então, para vocês contabilizarem em casa, irem anotando para a gente ver no total quanto é que a gente está gastando com peças, né? Peças de automóveis, acredito eu, né? A Multipeças, em Santo Antônio de Pádua, ela recebeu do que a gente conseguiu levantar, né, até agora, sem fechar o ano ainda, ela tem negócios com Pádua no montante de mais de R$500 mil. Na verdade, mais de R$700 mil. E isso até agora. Não é que a gente gaste isso com peças de automóveis. Essa é uma firma só. Ainda tem outras firmas que também vão trabalhar com peças de automóveis. Eu acredito que seja assim, porque a gente não conseguiu ainda acesso aos empenhos. Então, da Multipeças em Santo Antônio de Pádua, mais de R$500 mil, mais, na verdade, de R$700 mil, sem fechar o ano ainda. A gente sabe qual é o recurso que está sendo usado para pagar isso, Simone? Tem de um tudo. Também vou trazer, porque eu falei com casa, eu esqueci minha folha em casa hoje. Tem de um tudo. A gente tem da educação, a gente tem recursos próprios, a gente tem royalties, a gente tem uma vastidão de recursos que a gente traz direitinho para não falar fora da realidade. Mas tem disso tudo aí, tem de todos os lados. A prefeitura deve estar construindo um navio, né, para a gente poder andar no barro aqui em Santo Antônio de Pádua. Deve ser um navio pela quantidade de peças que estão sendo compradas, né, Simone? De uma firma só, tá, gente? Vamos deixar isso muito bem claro. Tem outras firmas, a gente está trazendo isso aí semana que vem, com certeza. Tem até firma de despressurização de aeronaves nesse meio. Mas aí já te falei, eu entendi os buracos agora, porque a gente está subindo para um outro patamar. Estamos voando. Né? Eu queria aproveitar aqui o ensejo e falar, desejar um feliz aniversário. É uma pessoa que eu não conheço, né? Mas eu não estou aqui falando só por mim, eu falo por muitos professores da rede, aliás, a maioria deles, né? E eles sinalizaram com relação a esse aniversário, que é uma pessoa muito querida da rede, que é a dona Vera, que foi secretária de educação. Eu não peguei esse período, né? Eu fui fazer o concurso, a gente já estava em outra gestão, já não era mais ela, mas os professores pediram para desejar a ela um feliz aniversário. Está desejado, professora, tudo de bom. E que bom que você, ao sair, né, da rede, você deixou nos corações aí de vários professores esse carinho, essa saudade. Então, um beijo para você, felicidades, tá? Um abraço, parabéns aí à nossa ex-secretária de Educação, que fez muito por nossa cidade. Hoje nós temos uma educação no patamar. Aliás, nós tínhamos uma educação num patamar que hoje tem sido perdido a cada dia mais.
Com relação a festividades, né, Simone? Ai, gente, isso me dói no coração. Com relação a festividades, antes de você falar, eu queria falar que os alunos não têm material didático. O professor na nossa cidade recebe o pior piso salarial do Brasil. As escolas são caóticas, com pisos se soltando do chão. Os alunos sentem calor dentro das salas de aula, porque os ventiladores, a maioria, não funcionam. São vários os problemas e vários os descasos na educação da nossa cidade. Mas enquanto isso, Simone... Enquanto isso, nós tivemos ontem uma festa para brindar, não sei o que eu falo, para brindar a educação, para brindar o fato de sermos professores, para brindar alguma coisa que eu não consigo identificar o que é. E aí deu no que deu, não podia dar em outra coisa, né? A Secretaria de Educação fez uma festa caríssima no Maison, né? Que a gente sabe que é um local de festas bem tomado aqui em Pádua, né? De um bom circuito, né? De preço, né? Fez uma festa lá, uma festa rica, fez uma festa muito bonita, né? E deu no que deveria dar mesmo, né? Aqueles que entenderam o posicionamento, aqueles que sabem do seu posicionamento dentro da rede, lá não estiveram. E foi a maioria dos professores. Os professores, na sua grande maioria, não frequentaram, não foram à festa, né? E outros foram. Outros estiveram lá na festa. Eu espero que tenha sido aprazível para todos que foram, né? Que tenham levado junto a sua consciência de classe, né? E em contrapartida com isso, nós vemos aí os professores de Aperibé. Os professores de Aperibé, que são professores, assim como os de Miracema, assim como os de Talcara, assim como os de Itaperuna, assim como os de um monte da nossa região, conhecidos e reconhecidos dentro do nosso métier como professores de luta, como professores de ação, como professores determinados. Esses professores estavam tendo problemas dentro de Aperibé com o seu pagamento, né? Então, saiu numa reportagem falando, a Folha Talcarense, falando lá, categoria alega que a prefeitura estaria atrasando os pagamentos dos servidores e distribuindo gratificações para parentes do prefeito interino. Professores da maior escola, deixa eu só ler lá em cima um bocadinho. Professores da maior escola municipal de Aperibé fazem paralisação, né? São duas realidades muito diferentes em termos de conduta, né? É bem bacana da gente estar vendo. Os professores da maior escola da rede municipal de Aperibé, Escola Municipal Casimiro Moreira da Fonseca, iniciaram uma paralisação por tempo indeterminado nessa sexta-feira, dia 9. Cerca de 600 alunos estarão sem aula. A categoria reivindica o pagamento do salário de outubro. Os professores relataram que o desacato com a educação em Aperibé vem ocorrendo há um bom tempo. A história começou desde a não aprovação do plano de carreira dos educadores, salários defasados e falta de materiais para a realização de seus trabalhos docentes. Além disso, desde a gestão passada do ex-prefeito cassado, Flávio Diniz Berriel, a categoria estaria sendo prejudicada com atrasos no pagamento dos salários. Isso mostra, na minha opinião, né, um posicionamento por parte dos trabalhadores da educação, né? Tudo que a gente está falando aqui, vocês de lá, né, de Aperibé, vocês vão observar que vem acontecendo na educação aqui também. Mas o estopim para o início dessa paralisação foi fato do atual prefeito interino, Virley Figueira, também ter concedido gratificações de encargos especiais para alguns servidores, 2 semanas antes de terminar o mandato. Isso, gente, não é diferente do que acontece aqui em Santo Antônio de Pádua. A gente já falou que a gente tem professora recebendo DAS 9 para atender telefone às nossas custas dentro da Prefeitura Municipal. Eu acho que cabe os parabéns aos professores de Aperibé, aos professores dessa escola, parabéns pra caramba, é disso que a gente está falando, é desse tipo de gente aguerrida que a gente quer parceria, né? Não é de gente que vai estar preocupada com, enfim,
né, bobiças da vida, né? É de gente aguerrida que a gente está falando, porque realmente quem planta essa luta, quem planta um posicionamento, colhe corretude, colhe um ensino de qualidade, colhe melhorias, né? Colhe salários, né? E aí a gente comparando, a gente vai ver que é isso que acontece em Santo Antônio de Pádua, né? Nós estamos aí com uma folha de mais de 160 mil de comissionados, né? Que a gente consegue apurar, porque tem muita coisa, Carlos, que realmente a gente não consegue, porque o portal está aí para a gente não conseguir mesmo, né? Então, a gente dá os parabéns aos professores. É um alívio para a gente estar vendo que existe movimento, que existe professores que estão lutando contra a corrupção, porque quando você dá um DAS 9 para um professor e coloca ele dentro da prefeitura, você está sendo corrupto, né? Então, são professores que estão lutando contra a corrupção, que o nosso país, a gente mergulhou nos últimos anos num inferno em termos de corrupção, em termos das verbas não chegarem, né? O dinheiro não está chegando na ponta da lança, não está chegando dentro de sala de aula. Foi o que o Carlos colocou aqui, a gente não tem ventilador, a gente não tem material, a gente não tem lápis, não tem borracha, não tem nada. E tem uma festa faraônica, obrigada, uma festa faraônica, em detrimento do tênis do teu aluno, em detrimento do uniforme do teu aluno, em detrimento do café da manhã, e você que se diz diretor, tão preocupado com seus alunos, e vai na festa em detrimento do café da manhã dos seus alunos. Enquanto eles dançavam que só quer brau, 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 na festa, não sei nem se posso chamar aquilo de festa, que a nossa cidade não tem nada que comemorar. O professor de Aperibé ganha muito melhor do que o professor de Pádua e mesmo assim paralisou os seus trabalhos na escola lá. E enquanto isso, nós estamos dançando só quebral, brau, brau. Mas parabéns para nós que não fomos, parabéns para nós que fomos a maioria, que não fomos, para deixar claro que não concordamos. É isso que a gente tem que continuar, é nesse foco, é manter a nossa educação caminhando, porque eu me confundi aqui com educação em foco, manter essa nossa caminhada. Parabéns para nós que não estivemos lá, até porque a gente não tem mesmo, muitos não teriam como chegar lá. Parabéns pra caramba pelo nosso posicionamento. A maioria dos professores não esteve na reunião, não esteve na festa dos professores. Em detrimento disso, com relação a isso, o que tiveram que fazer? Abrir para que todos os parentes fossem também, para fazer número. E mesmo assim não conseguiram fazer número. É isso que eu estou falando para os professores de Santo Antônio de Pádua que não estiveram lá. Parabéns pra caramba. Porque o que não faltou lá foi mesa vazia, muitas mesas vazias, tiveram que fazer muvuca, né, convocar, ou vai ou perde o emprego, porque teve esse tipo de situação, a gente sabe muito bem, né, que existe um telefonema que o servidor da educação recebe, fala assim, você está convocado, não é convidado, não é convocado a ir à festa. Então, ou você vai, ou você vai ser demitido. Olha só, mas para a gente que é concursado, faz o seguinte, ou vai ou perde o cargo. Perde o cargo, eu perdi o meu, perde o cargo. É melhor a gente sair de cabeça erguida do cargo. É ficar no cargo e ter a maioria dos professores olhando para você e dizendo assim, que triste, que infeliz, né? Que porcaria de representação que você é para mim. Exatamente, Simone. É um convite compulsório, né, convite compulsório. Vamos falar agora também um pouquinho sobre com relação àquela situação que a gente viu acontecendo dentro de uma escola aqui de Pádua, esses tempos atrás. A gente está falando de escola, vamos focar na educação, então. O aluno é mandado embora da escola por não estar de tênis. O aluno é mandado embora da escola por não estar uniformizado. E em detrimento disso, né, Simone, como você falou, a gente faz festa. Você acha mesmo que a diretora, que tem uma diretora que gosta muito de praticar isso, que também é presidente do Fundeb, do Fundeb da cidade.
Você acha que é normal, é natural que nós tenhamos uma cidade que não fornece o material didático, não fornece o uniforme, continue com essa prática de mandar o aluno embora? Não, não é normal, não. Principalmente sem avisar os pais, aí acontece igual aconteceu, do aluno desaparecer, o pai fica desesperado procurando o aluno limpado. Não é normal, não é ético, não é profissional, não é o que o professor faz. O professor não está preocupado com isso. O professor não está preocupado que a sua população carente não tenha o tênis, não tenha a blusa, não tenha isso, não tenha aquilo. O professor está preocupado quando o seu aluno que é carente, ele não tem pasta de dente, ele não tem escova de dente, ele não consegue ter um encaminhamento para aquilo que é direito dele, que é na assistência social, que é um encaminhamento para assistência médica, para assistência odontológica. O professor está preocupado porque antes tinha, dentro das escolas, tinham lá o dentista e não tem mais. O professor está preocupado porque o seu aluno, quando a gente está falando do seu aluno, ele está preocupado porque o seu aluno não tem o café da manhã. Ele sabe que o seu aluno não tem o café da manhã em casa. Então ele não está preocupado se a roupa está limpinha dele, se o uniforme está novinho, se está de uniforme, se está de chinelo. Ele está preocupado que quando rompe o chinelo dele, era o único que ele tinha. É com isso que o professor está preocupado. O professor está preocupado porque sabe que quando chove, o aluno não consegue. Veja bem, não, ele não quer. Ele não consegue, é impedido de chegar na escola. É com isso que ele está preocupado. Porque quando ele sabe que o seu aluno está impedido de chegar na escola porque tem uma avalanche de lama descendo, de lama, porque nós vamos nos afundar já já na lama, né, no lamaçal que está virando essa cidade em termos políticos, né, onde candidato a isso, candidato a aquilo, vai preso com um aval e com bateção de palma de vereador dentro da sua cidade, certo? Então o professor não está preocupado se ele vai de uniforme ou se ele chega na hora, ele quer que ele chegue de qualquer jeito para que ele chegue. E quando ele sabe que ele está impedido por uma gestão horrorosa de chegar na sua escola, isso é que consome o professor de verdade. Esse professor de verdade está preocupado com isso. Não é com festa. Isso maltrata e machuca o professor todos os dias. Pode ter certeza. E você falou sobre café da manhã. Não é por falta de comprar o material para ter o café da manhã na escola. Juro que não, mas eu vou trazendo os dados direitinhos para vocês. Não é por isso. A gente já falou sobre isso algumas vezes, a gente vai falar de novo, porque o beneficiário principal disso é o próprio vice-prefeito, que vende, fornece, e outras empresas mais que vendem e fornecem para a prefeitura um alimento que não chega para o aluno, onde o professor é impedido de também comer na escola. Não sei se continua isso, Simone? O professor ser impedido de comer na escola, não? Não, agora o professor não é mais impedido de comer na escola. E quem estava impedido falou que não sabia de nada disso. Não sabia de nada disso. É igual os vereadores aqui que não sabiam dos seus candidatos de longa data. Aí vai preso e vai falar que não sabia de nada disso. A gente vê isso acontecendo direto, o aluno não poder chegar à escola por ter lama demais na rua. Na minha rua ali na Cidade Nova, por exemplo, os meus sobrinhos ficaram quase que 3 dias sem poder ir para a escola. Não somente ele, como todos os alunos ali no alto da Cidade Nova, das casinhas populares, ficaram impedidos de ir para a escola por falta de manutenção, por falta de vontade, por falta de competência. Falta de dinheiro não é não. A gente sabe muito bem a quantidade de dinheiro que essa cidade recebe. O que deixa a gente triste, Simone, é saber que a gente corre o risco disso continuar por muitos mais anos que vão vir para o futuro aí da nossa cidade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a população precisa ser acordada para não cair no mesmo erro de novo. Ainda mais agora após esse escândalo aí das prisões de deputados que foram apoiados por vereadores e por gente também que é candidato futuro aqui em Santo Antônio de Pádua. A gente é como a amiga que comentou, quem apoia corrupto é corrupto também. Não adianta falar que não conhece, que não tem nada a ver com isso, porque se o cara está eleito é porque teve alguém correndo atrás e pedindo voto para ele, e anos isso acontecendo em Pádua. E aí, gente, é importante o que o Carlos está falando, porque
se a gente levar eleição como a gente leva o nosso time de futebol, a gente vai continuar correndo, a gente vai continuar mergulhando no mesmo erro. Quando eu nasci, eu tinha uma família de flamenguistas. Eu resolvi ter um outro time, eu sou vascaína. Isso é uma escolha minha, é uma escolha do meu coração. Não tem nada que ver com um raciocínio, com uma lógica, não tem nada que ver com isso. Agora, isso não é o melhor e nem o pior para mim, na minha vida, no meu cotidiano. É apenas o meu time, é isso. Agora, quando você vai falar de partido político e de candidatos e de políticos, nós não podemos sair com essa ideia de que eu estou defendendo o meu querido político. Ele não é o seu querido político. Ele precisa ser um cara bom para você, bom para a sua comunidade. É nesse sentido, ele precisa ter feito melhorias efetivas na sua cidade. Ele precisa ter trabalhado incansavelmente na sua gestão. Aí sim ele é um cara bom para você. Se eu voto no presidente e ele ganha, eu não vou defender o presidente porque ele é o meu presidente do coração. Não, eu vou fiscalizar. A minha função é fiscalizadora. Se ele não for bom para mim, eu vou correr atrás de um impeachment dele, eu vou correr atrás na outra eleição de votar em outra pessoa. Mas defendê-lo porque ele virou meu político do coração, isso nunca. Então eu votar em alguém porque o vereador fulano de tal me pediu e ele é meu político de coração, tem tudo para dar errado. Só que nesse caso, quando a gente já falou sobre isso, quando você vota com essa ideia e não com uma ideia fiscalizadora, o que acontece? Acontece que você prejudica você e você prejudica a todos nós. Então a gente precisa ter muito cuidado, nós precisamos ser muito críticos quando a gente faz esse tipo de ação, que é votar. A gente não pode votar porque meu colega pediu. A gente vai votar porque a gente vai ponderar. Esse aqui é o melhor para mim, o melhor para a minha comunidade. Ele realmente trabalhou incansavelmente. Eu não estou falando de ficar rezando dentro da Câmara Municipal, que aquilo para mim é oração, que para mim é reza, já virou reza, sabe? Eu estou falando de efetivamente ter feito alguma coisa. Todas as coisas, aliás, porque tempo para isso e dinheiro, a Câmara recebe 5 milhões, mais do que enviado pela mesma fonte para a saúde. Aliás, que cidade é essa? Né? Quais são os critérios aqui? Então, se a Câmara recebe 5 milhões, como assim seu vereador só faz falar? Ele tem que fazer, ele precisa fazer, é obrigação dele. Ou ele se dedica ao cargo que ele está e para de trabalhar na sua própria e para a sua própria firma, ou ele fica na firma e abandona o cargo público, que é para todos, político é para todos. Então a gente precisa repensar muito seriamente nessa nossa proposta de votação. Para depois não cair no arrependimento, né, Simone? Pois é. E aí eu queria fazer eu não sei se eu vou... eu queria dar aqui senão eu me esqueço, de falar da permuta, que foi liberada aí a permuta, né, para os professores da rede de Santo Antônio de Pádua. E para variar, a rede, né, de Santo Antônio de Pádua vai fazer um banzé com essa história. Já está fazendo banzé. Já anunciou aos 4 ventos que só faz permuta de igual para igual. Ou seja, se você fez o concurso para o cargo, né, de professor de 1º ao 5º, você só pode permutar com o professor de 1º ao 5º. O nome disso, gente, é preguiça. É uma enorme preguiça. Basta que a Secretaria de Educação Sente pegue o seu planilhão e coloque lá aonde está faltando e aonde não está. Pode permutar áreas com bugalhos? Pode. Está faltando bugalho aqui, está faltando outro. Qual o problema? Não é isso? É só permutar. Não precisa demandar tanto tempo de estudo assim, não. É só abrir o raio da planilha e ver aonde você pode alocar o quê. Mas não. O que eles vão fazer? Tudo aquilo que a gente viu essa gestão fazer desde sempre. Vão liberar permuta. Eu, por exemplo, não permuto fora do que está regendo para todo mundo. Se para todo mundo a permuta é de igual para igual, eu não permutaria de jeito nenhum com quem fosse diferente. Pode esquecer, né? Que eu não nasci ontem. Então, olha lá.
que eles vão fazer? Vão colocar de igual para uns e favorecer outros. Você entendeu como é que vai ser? Então, se eu não gosto de você, eu vou dizer para você, não, sua permuta não pode. Sabe por quê, cara? Porque a sua permuta é só de primeiro ao quinto. Então, você não tem ninguém para perguntar, então não pode. Aí, para quem ela tem interesse, vai poder pegar, não precisa nem ser professor. A proposta é de perguntar uma pessoa até de outra área com um professor. Aí pode. Aí pode. Pode. Depende do nível de puxa-saquismo. Isso, depende. E coisa que eu não sou, tá? Vamos aos comentários. Primeiro, eu quero pedir o seu compartilhamento. Você que está assistindo, agradecer. A você está aí até agora com a gente assistindo. Quero pedir o seu compartilhamento para ajudar a gente a chegar aonde a gente ainda não chegou, a pessoas que precisam ver essas realidades que foram colocadas aqui no programa. A Sônia Pereira comentou: Pádua, cidade das águas, cidade das pedras e agora a cidade dos buracos. E da lama também. Né? Olha, delícia. A Camila comentou: o povo tem que acordar, ter coragem como tiveram para o presidente e governador. Tirar esses vereadores e prefeitos que não fazem nada para a Pádua. Estão querendo aposentar na prefeitura. Perfeito, Camila, muito bem. O Renan Frontelmo comentou: um verdadeiro descaso com Santo Antônio de Pádua, uma cidade que gosto muito, é uma triste realidade. Verdade, professor. A Amália Moreira comentou: nossa reunião foi um sucesso. Foi sim. Josélio comentou: bom dia, Josélio. A Francine Fernandes comentou: um bom dia, Simone. Bom dia, Francine. Ela comentou também: só uma pergunta. Você pode informar como pode ter tantos cachorros abandonados nas ruas de Pádua? Sim. Acontece que a Prefeitura Municipal tinha um serviço de coleta dos animais, eles eram levados lá para o depósito, que é um depósito de animais próximo ao lixão, que eles jogam o animal lá e deixam. Inclusive, aquilo foi paralisado várias vezes, o Ministério Público bateu em cima. Nós tivemos um protetor dos animais que foi àquele local, encontrou aquilo abandonado, e para salvar cães, ele teve que invadir. Foi chamado de bandido pelo prefeito da nossa cidade, porque ele foi salvar um animal, chegou lá e encontrou carcaça de cão lá no meio dos cães vivos, muito lixo, muito mosquito, um fedor danado. Isso aconteceu há um tempo atrás. Adivinha quem é que pagou a multa? Chuta, quem é que pagou a multa que o prefeito tomou por causa disso? Quem foi? A educação. A educação, saiu do dinheiro da educação. A educação pagou a multa do prefeito. Pode um troço desse? É só em Santo Antônio de Pádua que a gente vê isso acontecendo. Célia Lopes. Um bom dia, Célia. Daqui a pouquinho uma carona que ela vai me dar. Bom dia, Célia. Giovanni Marchito, que excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns, obrigado. Nós, Giovanni, beijo. Um abraço para você. O seu compartilhamento é muito importante, então clica aí em compartilhar, ajude a gente a chegar mais longe. Simone, tem mais alguma coisa para a gente Não, saber? tem várias. Então, gente, falando aí de educação, a gente vai estar falando aí que não foi sinalizado ainda. Ouviu-se falar de um aumento aí que vai ter, um aumento pequeno, uma coisa para calar a boca de professor de Santo Antônio de Pádua, que eu espero que não cale, né? Hoje a gente está falando, nosso piso hoje dentro da rede é de 1.840, não é mais 1.300 e bolinha, né? A gente está falando hoje de um piso de 1.840, porque nós estamos entendendo, né, dentro desse movimento aí que a gente está fazendo crescer no Noroeste Fluminense, né, que o Fundeb vem, né? O Fundeb não está chegando para aquilo que deveria estar chegando. Prova disso em Santo Antônio de Pádua é que a gente descobriu, eu e Carlos, nós pegamos lá na fonte do Fundeb e nós vimos uma remessa de quase 1,5 milhão, né, 1.480.000, direto para a Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. O dinheiro, então, sai da Secretaria de Educação e está indo para a Prefeitura. Nós sabemos que há um tempo atrás, né, seguindo a legislação nacional, a nossa verba, o Fundeb, deixou de vir para a Prefeitura e vem direto para a Secretaria de Educação. A responsável direta por esse dinheiro é a secretária de Educação, hoje na figura da Andréa Eiras, né? E ela, então, de posse desse comando, ela está comandando diretamente o dinheiro do Fundeb. Nós vimos essa remessa
do Fundeb para a Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Informamos aos órgãos competentes, vamos chamar de competentes ou incompetentes, eu não sei, informamos aos órgãos que deveriam ser informados e nós estamos esperando agora que a secretária, né, ela consiga nos explicar, esclareça de bom grado aí para a gente, por que ela está remetendo 1.400.000 direto para o prefeito de Santo Antônio de Pádua, para a Prefeitura de Santo Antônio de Pádua e não para o nosso salário. Volto a falar, há uma defasagem no nosso Fundeb de 2 milhões e quase 400, né, que nós gostaríamos de ter no final do ano nosso dinheiro no nosso bolso, na nossa conta bancária, e não na conta bancária sei lá do quê. Então, a gente gostaria que esse dinheiro fosse rateado entre os professores. Eu acho que é mais do que a obrigação, né, de quem está aí à frente da Secretaria de Educação. Quero fazer também um pedido, né, para o Conselho Municipal de Educação, que esse conselho, por favor, que é um conselho que vem aí discutindo, né, as nossas desvantagens dentro de Santo Antônio de Pádua, que vem pontuando sobre o que é direito do professor, para que, por favor, leve muito a sério essa questão da hora-atividade. A gente já ouviu falar coisas horríveis, né? Até que querem diluir a hora-atividade ou as horas extras, né? Querem diluir durante a semana. Por favor, sabe? Leva a sério a categoria. É uma categoria que, pelo amor de Deus, já não tem mais de onde vocês arrancarem o nosso couro. Sabe, a secretaria que eu quero dizer. Então, que, por favor, que o Conselho Municipal de Educação seja essa voz, seja esse porta-voz, né, dessa fala dos professores que já estão sendo tão humilhados, né? Uma coisa horrorosa o piso que recebe, uma outra coisa horrorosa vai ser o aumento que vai ser dado, né? Se é que vai ser dado, né? Que vai ser anunciado. Então, que, pelo amor de Deus, que sabe, que o Conselho possa levar em consideração essa questão nossa da hora-atividade, que não deixe virar essa barbárie que a gente ouviu falar, que é mais uma maneira de lubridiar o professor. Porque o que eles vão falar? Que não há professor para suprir as horas, atividades que estão por vir. Deixa eu falar uma coisa, professor, eu já falei isso aqui, mas eu posso trazer de novo. O número de professores com 2 matrículas que estão voando dentro das escolas e fora delas é uma coisa absurda. Não tem tamanho. O que essas pessoas dentro da secretaria estão querendo fazer, diluindo a nossa hora-atividade, é garantir o benefício próprio e do seu grupo. Para que eles não tenham que sair de dentro da Secretaria de Educação, para que outros não tenham que sair de não sei o quê, para que outros não saiam de não sei o quê, para que não tenham que ir para a escola trabalhar. A verdade é essa, porque se pegar o grande planilhão e colocar todo mundo trabalhando dentro de sala de aula, essa história muda. Tem escola, para vocês terem uma ideia, tem escola lá que tem 3 lá dentro, todas três, tem 3 seres humanos ali dentro, todas 3 com dupla jornada. Todas 3 têm matrícula, todas 3 têm 2 matrículas. Só aqui para trabalhar dentro de direção de escola. Quantas matrículas? 3 não, desculpa, não são 3. São 5. 5 pessoas para trabalhar em direção de escola. 5? Quantas pessoas precisam para direção de escola? Aí quando tem diretor que reclama que está sozinho mesmo, tem escola que tem 5. É por isso que não vai dar certo nunca. Tá todo mundo voando, todo mundo não, o professor está dentro de sala, mas tem um monte de gente fora de sala de aula voando. O falta de aeronave não deve ser. Não é. A propósito, a aeronave foi uma coisa assim que a gente está até hoje voando, querendo saber o que está acontecendo com essa empresa de despressurização de aeronaves em Pádua. Temos que trazer. Nós temos que trazer isso para vocês. Aqui a Francine comentou. Fui no hospital saber sobre o meu exame, que deixei lá um ecocardiograma. Sumiram com o meu exame, até agora não apareceu. Ela precisa, está falando aqui que precisa desse exame, no hospital Hélio Mortesano, o pedido urgente de um cardiologista, porque sumiram com o exame dela lá. O Josélio comentou aqui sobre a nossa fala, falou que isso é vergonhoso, realmente é uma situação que
está acontecendo muito. E durante essa semana, ela falou aqui de saúde, durante essa semana que se passou, nós tivemos um problema com uma grávida que foi para o Hospital Sentino passando muito mal, vomitando muito. Ela já estava com mais de 38 semanas e eles não queriam, eles não estavam fazendo nada por ela lá. Fizeram um ultrassom, deixaram ela jogada lá no quarto, deram vários remédios para ela. Inclusive a pessoa que é parente dela, que me relatou, ela perdeu um bebê no hospital Hélio Montesano pela mesma situação que aconteceu. O bebê foi parando de mexer, eles não faziam nada e ela acabou perdendo. E nessa situação, após a gente ter cobrado na internet, né, eles decidiram operar essa menina, essa moça, e fazer o parto dela. Mas antes disso, eles deram a seguinte resposta para o caso, que não estavam podendo fazer nada por ela, porque o CTI, aliás, o centro operatório do hospital estava sujo, estava precisando de limpeza. Então, eles tiveram que limpar o centro cirúrgico do hospital para poder fazer essa cesariana nessa moça. E você pensa bem, o centro cirúrgico sujo, né? É uma situação aí que não é a primeira vez que acontece no Hospital de Padre. Eu espero, né? Eu sei que não vai acontecer, mas eu espero que não aconteça mais, né? Sentado, né, Carlos? E aí a gente teve essa semana também uma moradora de um local falando sobre uma ponte. Isso. Que estava para ser construída. E ela falou que o vereador teria impedido de alguma forma a ponte, embargado, né, a construção da ponte nesse local. Independente de qualquer coisa, o que a gente fica aqui pensando é o seguinte: ela tem uma coisa na fala dela, durante a fala dela, que eu achei pertinente. Ela diz assim: e agora? Embargou, mas e agora? Realmente, a gente, como morador da cidade, e vocês, como políticos dessa cidade, essa brincadeira, vai chegando perto da eleição, aí ver essa brincadeira, esse bate-bola de vocês, e aí ela faz o que agora? Eu não estou dizendo que era para fazer a ponte, não estou dizendo que não era para fazer a ponte, estou perguntando qual é a solução que vão dar para a vida dela. Vão falar que ela tem alguma ligação com o prefeito e por isso que ela não pode falar nada. É isso. Quer dizer que eu não posso trabalhar, eu não posso ter um vínculo, um parente meu que trabalha para. Eu trabalho para o prefeito, quer dizer, eu trabalho dentro da prefeitura, eu falo. Eu não vou poder reclamar. Olha, eu tenho parentes que trabalham na prefeitura. Eu não vou poder reclamar de um problema que está acontecendo, da minha filha não poder ir para a escola porque, infelizmente, paralisaram a obra da ponte. Espera aí, né? Aí a gente está colocando os pingos nos is errados. Bastante. A gente está culpando uma cidadã que eu tenho certeza que ela também paga imposto. Claro que paga. Que ela tem direito, sim, de reclamar. Peraí, a gente tem que colocar os pingos nos is. Não é parar para se defender e querer culpar ela de alguma forma, porque ela tem alguém que trabalha com o prefeito. Peraí, vamos colocar os pingos nos is e separar o que é cidadão e o que é político dentro dessa cidade. Entendeu? Porque o político, ele ganha bem, ele ganha assessoria, ele ganha o salário dele, ele ganha 5 milhões para dentro da Câmara. O que ele não pode fazer é cruzar os braços e dizer assim: não vou fazer, não é problema meu. Eu estou achando que os políticos de Pádua, né, principalmente esses que pediram voto para corruptos, né, eles estão achando que eles podem fazer e que nada vai ser problema deles. O resultado do que eles fazem ou deixam de fazer, no caso do político, quando ele deixa de fazer, na verdade ele está fazendo, né? Ele está fazendo uma grande porcaria. Ele está fazendo uma grande lambança para a cidade. E aí fica o dito pelo não dito. Eu não tenho nada com isso. Como que não tem? Não. Você recebe para isso. Você se compromete com toda a população de Santo Antônio de Pádua. Não interessa se ela votou no prefeito, se ela está falando porque o prefeito... Não interessa. O que interessa é o que ela está falando. E ela está dizendo que não está havendo condições dela atravessar. Tem que desenhar, meu Deus do céu. Essa é a questão, não é em quem ela vota em quem ela quiser. Isso é um problema dela, ou uma solução dela. O marido dela precisa trabalhar, ele vai trabalhar onde tiver emprego. Óbvio que vai. Entendeu? Assim como você, assim como o vereador, ele não trabalha? Aliás, porque ele não se entendeu um político. Se entendeu um político, não é para ficar com esse joguinho de deputado estadual, deputado federal, governador, presidente,
fica com essa lambança que estão fazendo, esse jogo, esse troca-troca, faz por mim que eu faço para você. Se ser político é resolver o problema de uma cidadã que está tentando atravessar de um lado para o outro e não consegue. É dos seus transeuntes que estão passando pela cidade, caindo até em buraco na calçada. É dos carros, vários que quebram, porque tá cheio de buraco na cidade. E outra coisa, o estacionamento continua com o mesmo problema, esse estacionamento rotativo, o problema continua o mesmo. Eu não estou tendo acesso à nota fiscal do trabalho feito ali. Na hora que eu deixo meu carro, eles se recusam a me entregar a nota fiscal. E esses vereadores de Santo Antônio de Pádua não estão fazendo nada pela população que já pediu 1 milhão de vezes o fim dessa história dentro do centro de Pádua, em outras localidades, porque se estendeu. Nós não estamos tendo acesso ao nosso direito. Será que algum vereador pode fazer alguma coisa, além de pegar essa Câmara de Vereadores aqui e ficar falando? Tem alguma coisa efetiva que vocês possam fazer? Porque eu já estou me questionando para que serve a Câmara Municipal, sinceramente. Eu estou acreditando que a Câmara Municipal agora é para apoiar bandido preso, né? Apoiar corruptos ligados ao Sérgio Cabral, corruptos citados na Lava Jato. Eu não sei se é uma Câmara de Vereadores legislativo que faz leis ou se é uma Câmara de apoiadores de bandidos corruptos que estão presos. Falou tudo. Infelizmente, é a realidade, aceita que dói mais, não é, Simone? É isso aí, nossa frase maravilhosa, né? Daquela que, enfim. Antes de terminar aqui o nosso programa, eu quero agradecer você que assistiu, você que comentou e participou, deixou aí a sua sugestão, a sua reclamação, a sua fala aí embaixo. Peço o seu compartilhamento mais uma vez e eu não posso deixar de falar, né? Deputados de vereadores de Pádua com envolvimento de amizade extremas com presos ontem na operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O nome da operação, Furna da Onça, onde foram presos Afonso Monerati, André Correia, candidato do secretário de Obras e vereador Alexandre Brasil, Chiquinho Mangueira, Coronel Jairo, Edson Albertassi, Jorge Pisciano, que inclusive já está até preso, né? Leonardo Jacob, Luiz Martins, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Vinícius Nescau, candidato do Paulinho da Refrigeração, Paulo Melo e Vinícius Fará. Fará nada, não adianta falar que não é amigo, não adianta falar que não tem nada a ver com isso, se o cara está lá eleito pelo 4º mandato, é graças ao pedido de alguém que está aqui por fora trabalhando por ele. Né? Isso daí. Agradecer a todo mundo que assistiu, dizer que a gente está junto. Só mandar um beijinho aqui, eu quero encerrar mandando um beijo para o grupo Fechou, é um grupo que está vindo aí, um grupo novo de jovens que tem tudo a ver com essa fala que a gente está fazendo aqui. Um beijo para vocês. Qual o nome do grupo? Fechou. Legal. Agradecer você, dizer que a gente está junto por uma cidade melhor.